Boa noite, sou a Bernadette, aspirante em psicanálise pela Escola Formação do Psicanalista do professor André. E nesta apresentação eu vou compartilhar, um pouco, das principais reflexões que tive, durante a leitura do volume 7, das obras completas de Freud. Esse volume ele reúne textos escritos de 1901 a 1905, né? Especialmente ali o caso de Dora, os 3 ensaios, da teoria da sexualidade e outros textos, né? É também ali um período considerado decisivo, na construção da psicanálise, logo após a interpretação dos sonhos de 1900. Durante a leitura, eu percebi que Freud ele estava construindo, a psicanálise, elaborando conceitos e revendo suas próprias ideias. E, vou trazer, destacando, ali o caso, os 2 pontos principais, o caso de Dora e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E começando, pelo caso de Dora, Dora é um nome fictício que Freud utiliza ali, mas o nome verdadeiro é Ida Bauer, uma jovem de 18 anos, que tem ali um contexto ali familiar bem conflituoso, e uma relação de desejo entre adultos, trazendo um pouco assim da história ali, o pai de Dora tinha uma doença ali, tuberculose, e foi se agravando. Aí eles tiveram que mudar para uma cidade no interior, e teve uma fase ali que ele, teve uma paralisia, e aí ele foi levado por um amigo, da família ali, o Sr. K, foi levado para tratamento com Freud. E isso, depois que começou a se agravar mais a doença dele, a esposa do Sr. K começou a cuidar, prestar cuidados ali para o pai de Dora. E aí, eles tinham uma relação muito próxima, E o marido da senhora K, demonstrava, um interesse por Dora, Dora cuidava dos filhos do casal. Dora começou a apresentar alguns sintomas, de tosse persistente, afonia e tristeza, Até teve uma fase ali que ela escreveu uma carta ali, se despedindo dos pais, E aí foi o momento que os pais decidiram procurar ali Freud. Foi o pai, no caso, quem leva para o tratamento é o pai de Dora, que leva até Freud. Então, os sintomas de Dora ali não são tratados ali por Freud como avarias do corpo, mas como uma linguagem, cifrada ali. Ele compreende um sintoma como uma linguagem simbólica, do inconsciente. E quando fala do inconsciente, ele refere-se aos desejos, às lembranças, conflitos, que permanecem fora da consciência, mas que continuam influenciando ali a vida, E assim, isso faz pensar, em situações que a gente encontra na prática clínica hoje, Que é quando o sofrimento aparece, primeiro no corpo, antes mesmo do paciente conseguir ali simbolizar o que vive. Nesse caso de Dora, tem outro conceito que é bem
bem importante, né? Que é a questão da transferência, né? Que seriam sentimentos ligados às pessoas importantes da história do paciente, né? Que reaparece na figura né, do analista ali. E Freud, ele reconheceu ali posteriormente que ele não percebeu, né? Adequadamente ali a transferência de Dora, né? E, em especial ali em relação à senhora K, né? E isso demonstra ali, né, também que assim, até o próprio, né, criador da técnica, né, ele precisou, né, aprender com seus próprios tropeços ali, né. Dando continuidade, Freud apresenta ali os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, que considera ali o núcleo teórico mais importante do volume, né, que traz uma grande contribuição ali a ideia de sexualidade infantil, né? E Freud, ele rompe com a ideia dominante ali na época, né, que a infância seria um período assexuado, né? E propõe que a criança, ela, né, tem uma vida pulsional desde muito cedo. Também, né, nesse contexto ali, né, surge o autoerotismo, né, que é a satisfação encontrada no próprio corpo, né, antes do direcionamento de um desejo para outra pessoa, e também as pulsões parciais, né, que seriam os impulsos, né, ligados a diferentes zonas do corpo, né, que seriam chamadas zonas erógenas, né. E em seguida, ele descreve o período da latência, né? Fazem que a sexualidade ela fica menos evidente, né? E a energia é direcionada para outras atividades. Na puberdade, ocorre aí o que Freud chama de primazia genital, né? Seria quando as pulsões passam a se organizar em torno da sexualidade adulta. E outra ideia, né, que Freud apresenta é a questão da bissexualidade constitucional, né, que seria, né, que ele defende, né, que seria que todo sujeito ele possui disposições psíquicas, né, tanto masculinas quanto femininas, né, e que contribui ali para a participação da constituição da subjetividade, né, do adulto, né. Então, trazendo um pouco da conexão entre os temas apresentados ali. Os dois temas, eles se conectam, né? Em Dora ali, Freud, ele escuta o sintoma que a fala, né? Que fala de desejos não ditos, né? E nos 3 ensaios, ele mostra que esses desejos, eles têm uma história ali, né? Que começa na infância, né? De uma forma plástica e sem ali um objeto fixo, né? E também ao longo da leitura, eu percebi que muitos, né, muitos desses conceitos ainda permanecem, né, na clínica, na prática da clínica atual, né, o sofrimento ali que muitas vezes se manifesta ali inicialmente por sintomas, né, e a escuta ali cuidadosa, né, que permite compreender ali a singularidade de cada sujeito. Também a transferência, né, que continua ali um dos pilares, né, da prática psicanalítica, né. Eu concluo essa apresentação entendendo que, né, o volume 5, ele representa um marco ali na construção da psicanálise, né. Freud, ele nos ensina uma nova forma de escutar o sofrimento, né, humano, e demonstra que o conhecimento científico, né, se constrói também por meio de uma revisão crítica, né, e como estudante de psicanálise, né, essa leitura,
ela ampliou ali minha compreensão da clínica, né? E fortaleceu ali o desejo de continuar aprofundando minha formação. Muito obrigada.